eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Vocês sabem que todas as quartas-feiras nós estamos aqui, nesse mesmo horário, para compartilhar um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento, trazendo assuntos importantes e relevantes com relação à saúde ocular e outros assuntos. Tudo bem, Patrícia? Obrigada. E outros assuntos relacionados à saúde, que não obrigatoriamente saúde ocular. Porque a nossa intenção é essa, é levar conhecimento e informação de qualidade com embasamento científico. Aqui eu não falo de uma opinião pessoal, falo daquilo que está escrito nos artigos científicos ou aquilo que é resultado de muita pesquisa, tá bom? Semana passada a gente teve um encontro bem legal com a doutora Hannah, a gente tratou sobre saúde ocular nas crianças. E aí, Job Neto, é isso? E aí, Job, como é que vai, amigo? Tudo bem com você? Obrigado pela sua presença, viu? Semana passada a gente conversou com a doutora Hannah a respeito da saúde ocular em criança. Na verdade foi tão intenso a live, foi muito rica, a gente acabou não conseguindo explorar tantos os assuntos. Ela infelizmente não estava disponível hoje para a gente continuar, então a gente vai se ver em outros momentos para trazer à tona novamente essa questão. Olha só, pessoal, terminou o Natal, terminou o Ano Novo, começou o período de férias, e férias implica em verão, alta temperatura, muito sol, muito mar, muita piscina, montanha também. E aí, uhul! Vamos correr para a gente usufruir desse tempo. E eu acho que vocês têm que usufruir bastante, tá bom? Me veio um insight agora, tá, pessoal? A vida passa muito rápido aqui para nós, tá? Eu tô com 52 anos, não fala para ninguém não, tá bom? Engraçado, quando eu olho para trás e digo, meu Deus do céu, já se passaram 52 anos de idade, meio século, o tempo passa muito rápido e a gente precisa fazer bom uso do nosso tempo. E um dos conselhos que eu poderia dar para vocês, eu faço isso com bastante frequência no final de semana, é o conselho do desfrutar. Lembra que Deus criou todas as coisas em 6 dias, no 7º dia ele descansou, desfrutou, é isso que a gente tem que fazer. E um momento que se encaixa muito com essa questão de você curtir bastante, usufruir bastante, é o período de férias. Mas aí o período de férias, provavelmente nesse período especial, nem tanto no meio do ano, mas agora no início do ano, que a gente... Mariane, boa noite, tudo bem com você? A gente acaba muito usufruindo do ambiente livre, ambiente aberto, que você pode praticar muitos esportes, esportes aéreos, esportes terrestres, esportes aquáticos, esportes radicais. E quais são os cuidados que a gente deve ter com relação à saúde ocular? Hoje é um bate-papo bem formal, bem tranquilo. Eu vou dar algumas orientações gerais, eu acho que a maioria de vocês já devem conhecer. Na verdade, a gente vai relembrar e de repente você coloca isso em prática, tá bom? Uma coisa muito importante, pessoal, usar os óculos de escuro Tairana, é isso? E aí, Thay, tudo bem com você? Obrigado pela sua presença. Tainara ou Tairana? Obrigado. Óculos de sol. É fundamental o uso dos óculos de sol, tá bom? Então a gente precisa diminuir. Eita, Riris, como é que vai? Boa noite, tudo bem com você? Obrigado, viu? Então, qual é a ideia, pessoal? É fundamental a luz para que a gente consiga enxergar, tá bom? Então a luz é gerada por uma fonte natural, sol, lua, estrela, uma fonte artificial, como uma lâmpada. E essa luz vai se propagando no ambiente. Quando ela chega aqui no fundo do olho, ela se transforma em corrente elétrica e através do dedo do olho, a luz vai processo e dá o fenômeno da visão. Vamos pensar em luz natural. A camadinha que antecede muito a córnea se chama lágrima, não é isso? Então, nessa região aqui, ó, no olho, na verdade, a gente tem diferentes tipos de glândulas. Existem duas mais importantes, as glândulas lacrimais. Então, elas são localizadas nessa região, no canto superior externo das pálpebras superiores. E essas glândulas elas vão produzir lágrima, tá bom? E a lágrima ela é fundamental para uma série de coisas. Vou citar aqui 2 ou 3. A lágrima ela protege a superfície ocular e ao mesmo tempo ela mantém essa superfície ocular umedecida, para que a gente consiga enxergar bem. Agora, quando você se expõe a uma condição, tipo, por exemplo, de muito verão, a gente tem passado por umas ondas de calor aqui em São Paulo muito intensas. Então, a rotina é, ao longo do dia, temperaturas muito elevadas, chegando ao seu pico lá por volta do meio-dia, 1h da tarde. Ei, Adriele, tudo bem com você? Ai, Adriele, você está de luto, né? Espero que Deus possa te consolar, viu, Adriele? Não é legal esse negócio de perder alguém, né? Mas tem como a gente se sentir consolado. Vamos lá. Então, a luz, quando ela bate na lágrima, a lágrima evapora e aí o que é que a gente pode ter? Olho seco. Então daí a importância da gente colocar aqui na frente alguma coisa que diminua o tempo de exposição à quantidade de luz excessiva ambiente.
Óculos de sol, pessoal. Doutor, onde é que eu vou comprar óculos de sol? De preferência, não compre na barraquinha, não compre na esquina. Compre nessas óticas tradicionais que estão disponíveis no mercado. E geralmente esses óculos, eles já vêm com a quantidade suficiente de proteção contra os raios UVA e UVB. Para quê? Para a gente diminuir a quantidade de luz que entra dentro do olho. Para evitar alguns problemas. Um deles... Cordeiro, boa noite. Como é que vai? Zuleide, tudo bem, Zuleide? Obrigado, viu, por sua presença. Então, uma coisa é diminuir a incidência de olho seco. Uma segunda possibilidade, as pessoas que se expõem muito à luz ambiente... Ei, Lucas, boa noite. Tudo bem, jovem? As pessoas que se expõem muito à luz ambiente, essa quantidade de luz associada com essa predisposição genética pode favorecer a formação aqui da famosa pelinha. Ronald, tudo bem, jovem? Obrigado pela sua presença. Que a gente chama de pterígio. Todo mundo confunde o pterígio com a catarata que está aqui dentro. Daqui a pouco eu vou falar da catarata. Então, na região externa do olho, até aqui, ó, nos limites da córnea, a transição entre a córnea e a partinha branca a gente chama de limbo, tá bom? E essa região toda ela é revestida por uma membrana semitransparente que é a conjuntiva. E aí o que acontece? Os raios luminosos vão interagindo, vão batendo no olho, e aquilo ali é como se fosse um trauma. E o olho, para tentar se proteger, o que é que ele faz? Ele cresce uma pelinha, é o famoso pterígio. E os pterígios têm diferentes estágios. Quando ele é bem pequeno e está na periferia, a gente não faz nada, só acompanha e pinga com o lubrificante. Mas à medida que ele vai aumentando, ele pode, ó, ficar aqui na frente, bem no centro da córnea, e a visão fica comprometida, porque a luz não consegue passar. Então, uma doença que pode também estar associada à exposição excessiva, por exemplo, é muito comum em trabalhadores rurais. As pessoas que não fazem uso de proteção adequada pode ter uma exposição tal, associada com essa predisposição também genética, a ter o pterígio, a pelinha que cresce dentro do olho, que cresce na parte externa do olho, tá bom? E além disso, olha só, dentro do olho nós temos uma lente natural, chamada cristalina. A função dessa lente é fazer com que os raios cheguem no fundo do olho e a gente enxergue. Por isso que ela precisa ser transparente. Mas quando a gente se expõe a quantidade excessiva de luz, essa luz ela vai batendo dentro do cristalino e pode acelerar o envelhecimento precoce. E aí o que é que acontece? O cristalino ele vai perdendo a transparência, ó, e pode ficar opaco. É a catarata. Então a luz não consegue chegar no fundo do olho e eu vou ficar com comprometimento visual. E nesse caso precisa operar. Claro que a gente está falando de situações extremas, tá, pessoal? Então assim, se você durante o seu período de verão usar um óculos de sol comprado numa ótica tradição, já vem com a quantidade de UVA, UVB suficiente. Isso, a Damares lembrou uma coisa fundamental e importante de falar sobre isso, viu, Damares? Sobre as proteções físicas. Além do óculos de sol, a Damares também está lembrando aqui do outro acessório que é fundamental, que é o boné. Boné também é uma ótima opção durante esse período. Aqueles chapéuzões, né, também chapéus mexicanos, tal, que tem uma aba bem alongada e diminui realmente a sua exposição. Mas em geral, um óculos de sol com proteção UVA, UVB, nas óticas tradicionais, elas diminuem bastante o excesso de luz que entra dentro do olho. Então, consequentemente, a gente diminui o olho seco, diminui a formação da pelinha, que é o pterígio, pode diminuir a formação da catarata aqui dentro do olho. Tudo bem? Então, assim, óculos é fundamental, óculos de sol. Mas, doutor Charles, eu gosto muito de esportes aquáticos, principalmente aqueles que mergulham. Os esportes aquáticos que você mergulha, natação, se você gosta de mergulhar na piscina, se você gosta de mergulhar no mar, é aconselhável pelo menos que você não abra os olhos debaixo da água, principalmente na piscina, porque a piscina geralmente vem com um tratamento que é irritante para a superfície ocular. E a água do mar a gente sabe que é bastante salinizada, isso irrita o olho, a ponto de causar olho seco, ceratite, principalmente conjuntivites. Isso pode acontecer. Então, assim, pratica teu esporte, tá bom? Mas se você decidiu mergulhar, coloca um óculos de mergulho, tá bom? E tem uma dúvida frequente, né? Mas o pessoal diz, mas doutor Charles, olha só, eu uso grau. E aí o que é que eu faço? A gente também não acha que é aconselhável você praticar esportes aquáticos que mergulham com lente de contato. Principalmente na água, existe um micro-organismo, um parasita, na verdade, chamado Acanthameba, e ele adora o material da lente de contato. Olha só, se a lente de contato está em contato com a tua córnea, então um micro-organismo entra em contato com a córnea e da tua córnea entra em contato
pode com a lente de contato, e com a lente de contato entra em contato com a tua córnea. E aí você pode ter uma infecção muito forte na córnea chamada ceratite. E olha só, pessoal, uma das infecções mais difíceis da gente tratar. Então, quando você pratica esportes aquáticos e mergulho, e às vezes não mergulho, tá? Mas principalmente mergulho, você está assumindo um risco maior de contrair uma infecção na sua córnea. E dentre elas, a mais frequente é a ceratite causada por acanthamoeba. Como é que eu faço então, doutor Jazz? Coloca o grau no óculos de mergulho. É possível fazer isso, tá bom? Você coloca o grau no seu óculos de mergulho e, em teoria, então você estaria mergulhando com um pouquinho mais de segurança. Praticaria seu esporte de mergulho numa boa. Como é que você não fosse mergulhar assim para praticar esporte? Você nadar um pouquinho de um lado para o outro e tal. É fundamental realmente você diminuir a exposição durante o período de mergulho. Se você vai ficar embaixo d'água, não é aconselhável então você abrir os olhos, porque existe um risco grande de infecção. E aí, alguns outros cuidados que são importantes com relação a alguns protetores que a gente utiliza. Então, é muito comum você utilizar hidratante, protetor solar, e tem que usar. O cuidado que a gente precisa ter é da quantidade que você vai colocar, por exemplo, na sua pele, né? Em torno do olho não é aconselhável a gente manipular muito essa região, porque existe um risco da gente, por exemplo, pegar uma inflamação no olho. Aí pode pegar um conjuntivite, ou desenvolver ou contrair um conjuntivite, e também uma ceratite. É quando você tem inflamação da córnea e da conjuntiva associada. Isso se chama ceratoconjuntivite. Então, assim, você tem que usar, de preferência, ter um cuidado redobrado com relação à região, evitar o máximo possível que fica muito perto do olho. E aí, Ellen, boa noite, tudo bem? E é claro que você tem que usar. Usa o seu protetor solar, usa o seu hidratante. Uma coisa que a gente falou e a gente tem visto recentemente, né? Eu fiz um story um pouquinho mais longo, a gente fez um vídeo que fala a respeito de alguns produtos que estavam sendo utilizados no cabelo. E teve uma pessoa bastante famosa na mídia que acabou contraindo uma infecção forte no olho. Então, assim, pessoal, é bom senso, tá bom? É questão de bom senso. Então, tem que usar, mas não pode usar em excesso, porque você corre um risco grande do excesso e o contato direto com o olho causar infecção e inflamação. E aí você acaba comprometendo aquele período de férias que você queria tanto o quê? Descansar, curtir numa boa. Você acaba não conseguindo, porque está com problema no olho e você precisa tratar. Então, assim, use com critério parcimônia os hidratantes, os protetores solares, precisa utilizar, tentar diminuir o mais possível o contato direto com o olho. E aquilo que a Damares comentou, a importância da gente utilizar, então, os protetores físicos. Os protetores físicos são o boné, além do óculos, o óculos de sol fundamental, você pode usar o seu boné ou pode usar realmente um chapéu. Então, assim, você está se defendendo de várias maneiras. Porque você pode sofrer radiação do sol quando você se expõe de maneira direta ou de maneira indireta também, né? Por exemplo, os raios luminosos eles podem incidir sobre a superfície da água e eles podem refletir no seu olho. Mesmo, claro, tem que obedecer uma distância, coisa do tipo, né? Mesmo que você não esteja mergulhando dentro da água. E aí você pode ter um problema. Claro que vai depender do tempo de exposição e da quantidade de insolação que você está tomando. E aí vem aquela dica geral, né? Qual seria o melhor horário para a gente, por exemplo, usufruir desse ambiente? Nem sempre a gente consegue, né? Mas o ideal seria até as 10 horas da manhã e depois das 16 horas. No período das 10 às 16 horas é o período que você tem uma quantidade maior de exposição e a intensidade dos raios sendo emitidos por sobre a superfície da água e entrando em contato com a gente é muito grande. E aí você pode ter aqueles problemas que a gente comentou. Se der para evitar, se praticar esportes ou usufruir o mais possível antes das 10 e depois das 16, em teoria esse seria um período mais aconselhável, porque a quantidade de emissão de radiação solar, UVA, UVB que você está recebendo é bem menor. Uma outra coisa, doutor Chazinho está assim, mas tudo bem, fui lá, pratiquei meu esporte, então foi o que aconteceu. Meu olho ficou um pouco vermelho. O que a gente deve fazer? Vai para casa, tá bom? Terminou suas atividades, tal, tomar uma super ducha
Uma ducha interessante porque a gente vai tentar ver se consegue tirar o máximo possível de debris ou de alguma coisa que ficou em contato com a pele ou mesmo com o olho. E aí também é importante de usar colírio lubrificante, tá bom? Tem várias marcas disponíveis aí no mercado. Esses colírios são importantes para manter a superfície ocular sempre umedecida, tá bom? E uma coisa que eu gosto, às vezes, se você está com irritação um pouquinho maior ou até um pouco mais vermelho, desconfortável, a compressinha gelada. A compressinha gelada geralmente ela dá uma sensação de conforto e bem-estar. Mas é claro, isso são orientações gerais. Ei, Luciane, boa noite, tudo bem com você? São orientações gerais. Você percebeu que o olho está coçando, queimando, ardendo, vermelho, até mesmo às vezes com secreção? Claro que essas medidas... Agatha, boa noite, tudo bem? Essas medidas gerais elas não são suficientes para garantir uma saúde ocular. Daí a importância realmente de você passar em consulta, se for o caso, com o médico para fazer uma avaliação detalhada, tá bom? Então assim, esse período é um período muito legal, eu acho que a gente deve usufruir bastante com critério, e essas são as orientações bem simples, são as orientações gerais. Então, primeira coisa, use o seu óculos de sol. Boa noite, Luciano, tudo bem com você? Use o seu óculos de sol, que já vem com proteção UVA, UVB, geralmente de 80% a 90%. O UV de 400 geralmente tem uma proteção muito boa, onde é que você pode adquirir nas grandes óticas disponíveis no mercado, aquelas que têm tradição. Quando você for praticar esportes aquáticos que consistem no mergulho, dá a importância de você não abrir os olhos embaixo d'água, porque você corre um risco grande então de ter uma irritação ocular. Dá a importância então de você usar um óculos de mergulho para tentar vedar, ou pelo menos seria uma barreira física para diminuir a exposição ao que é irritante que está na água, que poderia entrar em contato com o teu olho, tá bom? Então terminou de você fazer o mergulho e tal, vai para casa, toma aquela ducha e, se for o caso, pinga uma gotinha de colírio lubrificante. Por que evitar uma exposição excessiva com relação ao sol? Para evitar algumas doenças que são mais ou menos comuns. Uma delas é o olho seco, porque a luz bate na primeira camada que antecede a córnea, que é a lágrima evapora e o olho então fica seco. Além disso, existe aquela famosa pelinha que cresce aqui na frente do olho, que a gente chama de pterígio, que todo mundo chama de carninha, não é isso? Uma predisposição natural associada a uma exposição excessiva pode favorecer sim a formação de pterígio, e aí a importância de se diminuir essa exposição, tá bom? E uma outra doença que pode acontecer, Ei, Albuquerque, como é que vai? Tudo bem com você? Uma outra possibilidade seria a catarata. O cristalino dentro, claro que tem relação direta à quantidade de luz exposta, quanto você está se expondo à luz, tá? Dentro do olho a gente tem uma lente natural chamada cristalina, e essa lente, por sua vez, ela pode perder a transparência e ficar opaca. E aí você pode então ter perda de transparência e a visão ficar comprometida, tá bom? Então essas são algumas dicas gerais. Quais são as outras proteções físicas também, né? Além do óculos de sol, um bonezinho, um chapéu, ajuda bastante você tentar diminuir. Se você puder, evitar de praticar esportes aquáticos com lente de contato. Tem pessoas que praticam, está assumindo um risco maior, porque existe um risco maior de você adquirir infecção. O que a gente faz então nesse contexto? Coloca a quantidade de grau que você tem nas vistas nos seus óculos, nos óculos de mergulho. E aí você vai ter uma visão satisfatória para você curtir bastante o seu verão, você praticar todos os esportes, inclusive os esportes aquáticos, com bastante segurança, tá bom? Não esqueça da importância do seu uso do colírio lubrificante. Quando alguém pergunta para mim, Dr. Charles, o que é que a gente pode pensar em termos de prevenção de saúde ocular? Basicamente duas coisas, tá bom? 3. Usar o óculos de sol. Claro que dependendo do tempo de exposição, mas em geral um óculos de sol ajuda a diminuir a exposição aos raios ultravioletas. Pingar a gotinha de colírio lubrificante. E não esquecer, pessoal, passar sempre em consulta oftalmológica para fazer seus exames de rotina. Eu tenho falado para vocês ao longo desse tempo que a saúde da visão começa na prevenção. E eu gostaria de aproveitar e já soltar aqui um spoiler. No dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, é um dia que eu não vou nunca esquecer, porque eu tenho 3 mulheres diretas na minha vida, né? Eu tenho a Erika, minha esposa,
eu tenho a Júlia, minha primogênita, e eu tenho a Sofia, a minha filha mais nova, e ela nasceu no Dia Internacional das Mulheres. Ela já estava perguntando para mim, papai, o que é que eu vou ganhar de presente? Ela estava pedindo 2 presentes. O presente do aniversário e o presente do Dia Internacional das Mulheres. E no dia 8 de março, às 20 horas, nós vamos fazer nosso primeiro workshop. Está sendo super bem trabalhado, a gente está tendo todo o cuidado com relação à preparação. E a gente vai falar, claro, daquilo que a gente tem falado bastante sobre cirurgia refrativa, tá bom? E a gente assim tem umas novidades especiais para vocês, vocês não podem perder. É isso aí, vamos fazer um workshop sobre cirurgia refrativa daqui a mais ou menos 3 semaninhas, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, às 20 horas. Imperdível, tá bom? Vocês, meninas, não esqueçam de compartilhar esse conteúdo com as outras pessoas, amigas, parentes, mais allegadas, que de repente queiram não usar mais óculos nem lente de contato e melhorar a sua performance ocular, ou quem sabe melhorar a sua qualidade de vida sem óculos sem lente, tá bom? Olha só, hoje a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, o pessoal já está em clima de feriado prolongado, a turma quer descansar um pouco. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com aquelas pessoas que você considera importantes para você, que vai fazer sentido para ela e que de alguma forma vai trazer alguma informação nova para ela e vai ajudar na sua saúde como um todo, tá bom? Ó, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Beijão para vocês. Bom feriado prolongado. Próxima quarta a gente não se vê, mas na outra quarta a gente vai estar aqui. Véspera de workshop, depois do workshop a gente vai falar muito sobre cirurgia refrativa. Muito obrigado, divirtam-se, mas com critério, aproveite bastante então aquilo que vocês podem usufruir desse período de verão, tá bom? Beijão, um abraço, tchau, tchau.